A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? Estamos começando com a nossa entrevista do dia. Entra no ar aqui a entrevista do dia no canal 526 e 26 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha. A nossa entrevista do dia, esse espaço do telejornalismo local diário, tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 36 98 1103 e também da CSG, concessionária da Serra Gaúcha. Qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acesse www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. A nossa entrevista do dia de hoje recebe aqui nos estúdios da TV Serra o Sinair Gomes da Silva, empresário, ex-presidente da Six Farroupilha, que está conosco também para trazer muitas reflexões, daqui a pouco provocações, ao mesmo tempo ponderações, opiniões, mas não significa que seja algo, bom, é isso que está dito aí, não. A gente vive ainda, eu acredito, a democracia. O que é a democracia? Eu posso pensar diferente do que você pode pensar diferente do que eu, mas entre estas diferenças deveria e deve haver o respeito. Me parece que nem sempre tem tudo isso, mas enfim, é o que deveria prevalecer, porque a diferença acima de tudo, ou as diferenças, nos fazem crescer. Sinair, prazer te receber aqui mais uma vez. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma saudação especial a quem nos acompanha. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Só complementando aquilo que você falou, eu li agora há poucos dias que se a gente não consegue conversar com alguém que pensa diferente, um dos dois é idiota. Se a gente não consegue conversar com quem pensa diferente, um dos dois é idiota. Ou os dois. Ou os dois. Então, a minha vida toda, e principalmente na questão universitária, né? Não que eu pensava diferente. Historicamente, eu tive ideias parecidas, mas não convergentes. E por isso, aqui em Farroupilha, muitas vezes me chamavam de polêmico. Acho que não se trata de polêmica, tu coloca o outro lado da questão para que haja uma avaliação. Não é que a gente diga e bata o pé que aquilo é o certo. Não, se for provado que está errado, a gente admite que está errado. Temos que ter a humildade para isso também. Com certeza. Sinair, quero te provocar desde o início do programa, ouvir uma reflexão tua também. Nós, pelo menos, estudamos isso. No passado viveu-se muito a questão da democracia. O Brasil teve um período, pegando um recorte da história, lá em 1964, a ditadura militar, ou o regime militar, como queiram também, é tudo a mesma coisa, mas depois, a partir de meados da década de 80, tivemos então a chamada redemocratização, a volta de um novo sistema político para o Brasil, com a saída dos militares do governo, do poder, e a entrada então de representantes por meio do voto direto. Então, muito se pregou na questão da democracia. O que é a democracia? É a participação do povo. O Brasil vive uma democracia ou vive uma democracia, em alguns momentos, fantasiada? Só voltando no tempo, então, me permita, eu tinha 12 anos quando começou o regime militar, que foi chamado assim oficialmente como regime militar. Depois começaram a chamar de ditadura e até certo ponto tem razão. É relativo, como é a nossa democracia relativa hoje. Então, assim, é relativo, porque mesmo em direto o Congresso funcionou, os deputados estaduais eram eleitos, o governador era indicado e assim por diante.
os prefeitos eram eleitos ou indicados nas capitais. Então era um regime militar, uma ditadura militar relativa. Mais aberta. Em certos momentos enrijecia, ela dava uma liberdadezinha e assim, nós temos que lembrar que durante esse período houve uma legião de brasileiros, vamos chamar assim, não eram muitos, mas era uma legião de brasileiros que se insurgiram contra o regime, não aceitaram e por influências mundiais até, teve gente que foi treinar em Cuba para treinamento militar. Sérgio Macaco, por exemplo, que é um desertor do Exército ou da Brigada, não lembro, e foi fazer treinamento em Cuba. Então, houve sequestro de embaixadores, assassinatos, uma foto que a Dilma aparece na porta de um banco com uma metralhadora na mão. Como uma guerrilheira. Guerrilheira, assaltante de banco. Eles assaltavam o banco para financiar a sua guerrilha. Eles sequestraram, se eu não me engano, foram 2 embaixadores, o Elbrich e o outro, não lembro o nome, que era um alemão e um americano, que foi sequestrado para trocar por guerrilheiros. Então, Dirceu, Rui Costa, Franklin Martins, Guxiquem e tantos outros que embarcavam nos aviões da FAB e iam para Cuba ou para o México ou não lembro para qual outro país. Eles eram exilados, eram trocados pelo embaixador que eles tinham sequestrado. Então, assim que funcionava. Então, nesse período, é claro que nós estávamos numa guerrilha que depois teve o fato do Araguaia, né? Que eles foram para lá e prepararam para começar a delar para o centro do país a implantação de uma guerrilha que seria rural primeiro, para depois chegar... E não deu certo. O exército foi para lá e dizimou. Aí sim foi um massacre. O exército brasileiro massacrou esses guerrilheiros que estavam lá. Isso é outra história. Então, só para contextualizar, que nesse período eu era contra o regime militar. Veja bem, então aí você vai dizer, pá, mas como é que fica isso? Não, eu discutia, conversava, às vezes levantava o tom com o meu padrinho, que era da Arena. Um brisolista que depois ele na cabeça dele entendeu que a maneira com que os guerrilheiros estavam, aqueles que eram oposição ao regime militar, estavam levando a coisa, para ele não servia. Então ele virou arenista, que a Arena é o partido do Sarney, que mantinha o regime militar organizado. O regime militar se baseava no partido político chamado Arena, Ação Renovadora Nacional. E o contrário deles era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, mas o MDB não era radical. O MDB ficava naquela oposição de alto nível. Ali nós tínhamos o Paulo Brossard de Souza Pinto, só para citar um gaúcho. Nós tínhamos lá no Nordeste alguns outros nomes, Miguel Arraes e tal, que mantinham, não pegaram em armas, não foram assim radicais. Então, o Brasil teve períodos de muita confusão militar e na sociedade civil, mas o Brasil andou. Nós construímos a Transamazônica, então a gente tem que falar em fatos. Se eu era contra o regime militar, e eu dizia para o meu padrinho, eu quero ver, como é que foi o último ministro da Economia, o gordinho aquele? O Delfim Neto? Delfim Neto e Figueiredo pelas costas. Ele olhou para mim e disse assim, tu vai ter saudade desse tempo. Pô, uma inflação em 7% ao mês, ao ano, desculpa. E eu nunca esqueço, ele disse, mas inflação a 7% ao ano, isso não pode, olha a carestia. Ele usou esse termo. E o meu padrinho era um cara super estudioso dos assuntos. E ele disse, o dia que tiver a desordem no país, bem assim, o dia que tiver a desordem no país, que as pessoas, ninguém mais respeitar ninguém, eu não sei de onde ele tirou isso. As pessoas hoje são guiadas pelos bons costumes e pela tradição. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, com meu avô, com tudo, você também aprendeu com teu pai e com teu avô. Tradição e bons costumes. Isso hoje ninguém mais fala. Hoje cada um para o seu lado, cada um com as suas teorias e o respeito que você falou antes. Quem respeita quem? Então isso me preocupa muito. A nossa democracia, ela é relativa por quê? Porque tem algumas coisas que o nosso judiciário pega pesado. E para outras coisas não menos importantes, eles simplesmente relativizam, por isso que eu falo de relativa. Você percebeu que para você
ser preso e ser solto logo, basta ser traficante. Você percebeu isso? Vocês perceberam, quem está nos assistindo, que o crime pequeno é solto, o crime bem grande é solto e o crime médio é que paga? Vocês perceberam que a justiça nunca foi tão cara como está sendo hoje? Qualquer movimentação na justiça, seja ela qual for, prepare o bolso. Se você é acusado injustamente, você vai procurar uma reparação, você já começa gastando. E depois sai ou não sai. O fato é que você, sendo culpado ou inocente, você vai gastar. Então a democracia, 100% ela não está existindo. Com certeza não. E também não dá para dizer que não tem democracia. Não tem. Por isso que o próprio Lula disse que, eu concordo com ele, é uma democracia relativa como é a democracia relativa na Venezuela. Ele não falou isso. Então, se o Lula falou, é meu chefe, eu tenho que escutar. Aí tu concorda com o Lula? Nesse ponto eu concordo com ele. Tem convergência? Alguns pontos. Sim. Aliás, tem outros pontos convergentes que eu concordo com ele. Por exemplo? Por exemplo, ele disse que se ele estiver apaixonado, ele vai ser candidato. Ele está apaixonado pela Janja. Porque tudo que essa mulher está fazendo e ele está concordando, está aceitando, o cara só pode estar apaixonado, está cego. Então eu concordo com ele está apaixonado. Sim. Então ele... E, aliás, quando a gente fala em três poderes, e que eu lembro, e você deve lembrar, a gente decorava quem era o presidente, quem era o vice e os 11 ministros. Isso. 11 ministros. 11 ministros. E mais o presidente do Banco Central. Do Banco Central, não. Tinha outro órgão, que não é o Banco Central, mas um outro órgão que a gente sabia também. O presidente do Banco do Brasil, acho que era, uma coisa assim, que era muito importante na época. E depois foram aumentando. Hoje já está em 38 ou 39 ministérios. E mais um ministério paralelo que se chama Rosângela dos Santos Lula da Silva. Então, se a gente olhar, ela tem 16 ou 17 servidores no gabinete dela. Isso é um ministério. É um mini ministério? Eu diria que é um ministério paralelo, mas é um ministério. Assim, ó, o ministério dela, o orçamento dela é maior que outros ministérios que tem lá dentro. Ministério não sei do que, eu faço um desafio. Na próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer questão de trazer cada ministro o seu currículo rapidinho. Sim. Vai passar um programa, que são 39 ministros. Então, né? Mas é rapidinho. Sim. E mais, vamos botar assim, o seu currículo. O seu currículo. O que o levou até lá. Sim. Aí vem Marielle Franco. Vem lá aquela cantora e assim por diante. Tem cada uma nulidade ali que nunca fez nada que preste na vida, mas está ali. Está ali no ministério. Então assim, qual é o ministro, a não ser o Haddad, que é conhecido, que foi prefeito de São Paulo e estudou um mês de economia? Outro ministro mais famoso que ele, quem é? Talvez o vice, que é da indústria e comércio. Talvez para mim, o melhor dos ministros. O da saúde, o Padilha, mas está apagado. Não se fala no homem. Então, ministro da Educação, o Camilo Santana também. Bem conhecido do Ceará. Sim. Fez um belo trabalho como governador na educação. Então, a gente tem que reconhecer. Não é tudo nulidade, mas tem cada uma nulidade ali que dá medo. Tem um que fez assédio, teve que sair. Sim, o Costa Filho. Não é Costa Filho. Enfim, ministro dos Direitos Humanos. Isso, um moreninho, para não dizer outra coisa. Sinair, essa questão toda política está dando um talagaço na economia do Brasil? Olha, sempre eu ouvi falar que a política, a economia e a política andavam juntos e tal coisa. Para mim, segundo o Delfim Neto, são irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas. Está provando que é tão ruim a nossa política que a economia consegue andar sozinha. Você percebeu isso? Vocês perceberam isso? Num caos administrativo que nós estamos vivendo, e eu não estou falando do executivo só, é o executivo que não executa, é o executivo que não executa, é um legislativo que não legisla, é um vai e volta que não tem tamanho, e via de regra o judiciário tranca, não deixa avançar. Então, se você não... Vamos ser bem claro que você me perguntou antes, se o Messias ia ser aprovado, que não ia ser. Sim. Tá? Jorge Messias. Indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal na cadeira do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Então vem a questão. Se o Senado, por acaso, não aprovar, o Alexandre de Moraes vai aprovar. Escreve o que eu estou te falando.
vai arranjar um jeito de botar o Messias lá dentro, se isso for importante para o Moraes, e parece que é. E quem abraçou ele, sabe quem? Aquele outro mesido. O André Mendonça? André Mendonça. Sim, porque indicado pelo Bolsonaro. Então assim, vamos ser bem claros, isso é o que eu penso, posso estar errado. Hoje, eu vou botar o ministro André Mendonça, porque ele é radicalmente evangélico. Isso. Eu acho que foi isso que ele disse. O Bolsonaro falou isso. Tá. Porque ele era evangélico. Como o Jorge Messias também é radicalmente evangélico. Tá. E aí o outro, em contrapartida, eu vou botar um radicalmente comunista. Quer dizer, ninguém examinou as suas qualidades, e sim, porque era um Flávio comunista. Dino. O Flávio Dino. O Flávio Dino é um caso excepcional. Eu ainda quero ler sobre o Flávio Dino daqui 10 anos, se eu estiver vivo por aqui, eu quero ler sobre ele, porque vai sair obra sobre o Dino. Ele estava no consórcio Nordeste na pandemia, certo? Governador do Maranhão. Sim. Tá? Ele comandava o consórcio lá com o Aziz, com não sei, outros caras da alta nobreza da política nordestina, da alta nobreza. Bom, aí eles fizeram aquele consórcio, os respiradores não chegaram até hoje, o dinheiro sumiu. Tá? Isso é o que aconteceu no consórcio Nordeste, na pandemia. E o Bolsonaro não podia se meter porque o STF disse que ele tinha que mandar dinheiro, que os governadores tocavam. Lembra disso também? Sim. Tá. Então o que aconteceu? O Dino foi acusado de, junto com desviar dinheiro, a corrupção. Aí ele vem, ele deixou de ser governador, foi ser ministro da Justiça e vem para o Supremo. Sabe quem julgou a causa? O Dino. O Dino julgou o Dino. E o Dino liberou o Dino. Absolveu o Dino. Absolveu o Dino. Sim. Então, o Dino disse que o Dino não tinha culpa. O Dino não tem culpa. Então, gente, isso é que eu chamo do supra-sumo. Nós estamos em derrocado, nós estamos em queda livre. A partir do momento que acontece um fato desse, isso é fato, e não acontece mais nada, e não vamos botar só nas costas do Dino, porque o Dino é grande, mas não é tanto. Agora, olha o que aconteceu com o Moraes. O Moraes, ele não é vítima do punhal verde e amarelo, não ia pendurar ele de cabeça para baixo e arrastar ele por aí. Punhal verde e amarelo previa isso, segundo o Moraes. Tá? Ele é vítima, ele teve gente ameaçando, vigiando a casa dele. Isso está nos autos do processo, que teve gente vigiando para pegar ele. Tá. Ele é a vítima. Então ele acusou, ele é a vítima e ele julgou, relatou e julgou. Então, não dá mais. Não dá mais. Isso é o último degrau. Agora é o pântano. Viemos descendo, e nós temos que observar isso, nós temos que prestar atenção nisso. O que vai acontecer daqui para frente? O que falta acontecer para a sociedade brasileira entender que nós estamos em queda livre e estamos a um degrau do pântano? É uma crise geral na política brasileira? Mas eu te diria que isso vem. O que aconteceu com o governo Sarney, com o governo Fernando Henrique, e veio, e a coisa pública só foi piorando. Eu te pergunto, na história do país, teve mensalão, petrolão e outrosão num mandato só, em 2 mandatos, que fosse num governo só? Não. Foi o maior esquema de corrupção do mundo, que os Estados Unidos agora estão reabrindo o caso Odebrecht. Tá? E falando em Odebrecht, se você lê a lista do Janot, te lembra da lista do Janot? Que era o gato branco, angorá, a basaquiana, não sei mais o quê. Se você lê aquela lista, uma maioria é aquele pessoal que eu te falei dos guerrilheiros. Uma maioria estão ali. Então eles voltaram do exílio, se embrenharam num governo que ficou aqui, o Lula como sindicalista ficou todo o tempo aqui, e os seus companheiros. E aí eles vieram patrocinar os maiores escândalos de corrupção já vistos, e agora Bolsonaro ficou, eu não sei se Bolsonaro foi corrupto, não sei, se fosse corrupção, alguém teria já denunciado e provado, porque estava todo dia em cima da mesa do Bolsonaro. Então, eu não sei se foi, eu não sei, não boto minha mão no fogo por ninguém dessa gente, tudo bem. Agora, ficou apenas 4 anos. O restante dos 40 anos esteve na mão desse pessoal. Então, se ele não cometeu, ou se cometeu corrupção, não descobriram, ou foi pouca, agora começou tudo de novo. E vamos citar pé de meia. Tem problema, já foi denunciado. O seguro-defeso tem problema, já foi denunciado. O INSS não é só o roubo dos velhinhos, crianças recebendo aposentadoria.
crianças recebendo aposentadoria. Agora eles inovaram, agora sim, a coisa foi bem melhor. São bilhões, os Correios, as estatais, os Correios agora é 20 bilhões. As estatais dando um prejuízo muito grande. Então, fechar o ano com o pior o aparelhamento do Estado, de 90% dos juízes, dos desembargadores do Superior Tribunal de Justiça foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, 90% já ou mais, acho que é 90%, Partido dos Trabalhadores, e todas as instâncias da Justiça, a OAB está totalmente aparelhada pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Então, quando me falam alternâncias do poder, é salutar. É salutar. Então, por isso que nós estamos doentes. Que não está tendo. Não está tendo. Sim. É o mesmo grupo administrando o país. É o mesmo grupo. E falando nisso... Entra ano, sai ano, só trocam as figurinhas. Só fica ali, no jogo de xadrez. Falando nisso, você chegou a ver a votação da PEC, da Segurança Pública agora? Do projeto antifacção. Antifacção. Você viu a votação dos gaúchos aqui? Sim. Todo PSOL e PT votaram contra. Será por quê? Só uma pergunta. Por que será que votaram contra? Não é interessante para a sociedade arrochar um pouquinho mais a antifacção? Será que vamos liberar um pouco mais ou apertar um pouco mais? E por que toda essa revolta contra o governador do Rio de Janeiro que fez aquela operação? Aquela ação, mega aquela operação. Sim. Por que toda essa revolta? Por que o governo Lula hoje está sendo abastecido, os carros do governo e tal, por uma rede de postos que é do PCC? Por que será? Então tem muita coisa a ser explicado. Será que nós vamos ter vida e saúde para ouvir essas explicações? O sigilo vai pegar como a Robocop 30, sigilo sobre os gastos da Copa. Sim. Só que aqueles que fizeram o papel da fauna brasileira, os bichinhos lá, treinaram 40 dias para mostrar para o mundo a nossa fauna, e aí não receberam. Estão fazendo greve, fizeram greve. Pegou fogo nos prédios lá, porque avisaram que a instalação dava um problema. O pessoal da ONU avisou que tinha problema na instalação, e tem muito calor no Pará, todo mundo sabe, né, no Belém. Sim. E chuva também nesse período, e eles... Um amadorismo, amigo. Se deu problema nos eventos de Farroupilha, mas é Farroupilha. Foi vexame a COP30? A COP30 é fiasco. É vexame, é fiasco, como tu queira chamar. Porque o mundo... Você viu o que o alemão disse? O chanceler? Sim. Então, ele não vai nem se desculpar, porque é verdade. Não tem explicação. O primeiro ato que eu vi da COP30 foi a Janja e a ministra Marielle Franco, dançando a dança como é que é? Aquela lá, aqueles bichinhos parecidos com sapo que o siri, não? Não, aquela perereca. Sim. É um nome tão estranho que eu custo lembrar. Para a minha idade ficou um nome muito estranho. Mas é a dança da perereca. Então, as duas lá dançando, é uma dança engraçadinha, né, dentro do iate de luxo que foi alugado para a turma do Lula se hospedar. Não, mas aqui é tudo... Nós vamos fazer uma COP humilde, uma COP simples, para o mundo ver a nossa simplicidade. Pois é, custava 2.700 a diária para cada ocupante. Cada ocupante, R$ 2.700 a diária. E gastava 3.000 litros de diesel, combustível fóssil, olha que absurdo, que a gente quer se livrar do combustível fóssil, por dia. 3.000 litros para manter os barcos ali funcionando. E outras, derrubar 13 quilômetros de floresta, fazer uma estrada, quando a floresta tem que ser preservada. Então, é tanta coisa que falaram dessa COP, e que o relatório que saiu, a metade aplaudiu, a metade vaiou. Não sei se chegou a ler o relatório. Não li toda ela. É risível, sabe? A metade aplaudiu, a metade vaiou, e tem gente que não aceitou, que vai voltar a falar sobre o assunto. Bom... Não resolveu para nada? Não, o que resolveu para aqueles que foram contratados para fazer, sim, os cabeças, porque quem executou mesmo ficou sem receber, mas os cabeças... Tem muita gente aí que encheu os dois bolsos, cueca, os bolsos, os peçoelos, as malas de dinheiro e foi para casa já.
Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, tem a segunda parte do nosso bate-papo com o Sinair Gomes da Silva. É daqui a pouco aqui na TV Serra. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas.
intervalo não é apenas uma obrigação, mas é um direito estabelecido pela Constituição Federal. O intervalo de trabalho tem que ser de, no mínimo, para quem trabalha menos de 6 horas por dia, de 15 minutos. Quem trabalha mais que 6 horas, no mínimo 1 hora. A gente sabe que a reforma trabalhista em 2017 permitiu que sindicatos estabelecessem no mínimo 30 minutos de intervalo, mas na prática a justiça, em muita jurisprudência, ainda vem questionando esses 30 minutos e pedindo que o empregado e o empregador estabeleçam no mínimo 1 hora de intervalo. Essa hora é realmente para que o funcionário consiga se restabelecer, consiga trabalhar e consiga entrar para uma nova hora de jornada de trabalho um pouco mais descansado. Por isso é importante o registro, aliás, ele é imprescindível o registro da concessão desse intervalo e do gozo. Faça o seu empregado assinar e você, empregado, assine a demonstrar o efetivo trabalho e gozo da hora intervalada. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta então aqui pela TV Serra, é a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem a chancela da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também CSG, qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br, o jeito que mais combina contigo. Sinair Gomes da Silva, nosso convidado aqui nos estúdios da TV Serra. Sinair, quero te ouvir também sobre o fato do final de semana e deixar claro, explicar também para quem está nos acompanhando que a prisão do Jair Bolsonaro até o momento não é o início do cumprimento da pena de 27 anos e alguns meses que foi taxada, imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O que ocorreu no sábado pela manhã com a detenção do ex-presidente, que já estava em prisão domiciliar, agora passa a ser uma prisão dentro das estruturas do governo, no caso da própria Polícia Federal, mas ainda não é o cumprimento da pena. Pode ser que amanhã, depois de amanhã, inicie o cumprimento da pena, mas até o presente momento não. Como você vê essa questão envolvendo o Bolsonaro? Ele disse assim: meti um ferro aí na tornozeleira. Tem algum indício de que ele planejava algum plano, alguma fuga? O que tu dizes? Eu volto um pouco no tempo também para te dizer que isso para mim é normal. Porque ele, vamos falar sério. Quem de sã consciência, entre nós cidadãos comuns, escolheria o seu Jair Messias Bolsonaro para administrar o nosso país? Quem de sã consciência? Assim, esse é o cara preparado, é o cara equilibrado, é esse o cara para administrar o nosso país. Depois de tantas nulidades, vai esse mesmo. Né? Porque vamos combinar. O que nós elegemos até hoje? Então, para mim, não é novidade ele ter feito isso. É uma atitude deslocada, ele estava sozinho praticamente em casa, a dona Michele estava lá no Ceará, e ele, vou botar fogo nisso aqui. Fato é que na mesma noite a tornozeleira foi trocada. Isso é fato. Sim. Foi trocada a tornozeleira, substituído por outra. E o decreto de prisão dele foi dia 20. E ele botou fogo na tornozeleira dia 21 ou 22. Dia 21 para o dia 22. Exato. Mas dia 20 já estava. Foi mostrado esse documento, onde o Alexandre Moisés já tinha assinado dia 20. Isso aí foi jogo de cena, ou foi alguma coisa aconteceu que eu não sabia te dizer. Mas que ele já tinha feito o documento. Eu vi a cópia do documento. Não vou te dizer onde, nem como, nem quem, mas eu vi a cópia do documento, onde ele assina, o Alexandre Moraes, decretando a prisão do Bolsonaro. Tá? Não foi por causa da tornozeleira. Não foi por causa... A tornozeleira foi um ato, vamos botar assim,
Vamos imaginar agora, porque eu não sei o que aconteceu, mas imagino que o Bolsonaro, alguém pode ter dito isso para ele. Já estava com uma ordem de prisão preventiva e não mais. O fato me parece, de novo, um chute, que quando o filho dele disse que era para fazer vigia... Uma vigília. Essa vigília que detonou, estralou para o Alexandre de Moraes decretar a prisão, porque o Ramagem já tinha fugido. A Zambelli já estava fora do país também. Já estava fora do país. E a única forma, e agora eu vou fazer uma afirmação, a única forma do Bolsonaro fugir nessa altura seria se ele se transformasse num pássaro, mas um pássaro pequeno. Porque com a Polícia Federal na tua porta, por onde tu vai sair? Sim. Te coloca no lugar do Bolsonaro. Não existe essa possibilidade. Não existe. Ou a Polícia Federal dorme durante a noite, que não é verdade, fico lá fico vigilando. Então, me parece que foi o motivo que ele achou, não foi a tornozeleira, foi o motivo que o Flávio Bolsonaro já estava começando a mexer com o pessoal, ia virar uma bagunça realmente, e ele entendeu na cabeça do Alexandre de Moraes que por dentro tem muita coisa, não tem por fora, mas por dentro ele tem muita coisa. O Alexandre de Moraes é um crânio. Então o que acontece? Ele pensou, bom, essa gente vai bagunçar, vai dar um... Antes que aconteça algo... Eu vou mandar recolher o homem. Então, já estava decidido. E aí com a tornozeleira, bom, aí serve como motivo também. São dois motivos, agora não é só um. Mas de qualquer forma, eu vejo da seguinte forma. O Bolsonaro, preso em casa, preso na Papuda, na Papudinha, ou nas instalações... Na cela da Polícia Federal? Ou nas instalações militares, porque ele é capitão, ele ainda é. Então, tem alguns artigos do regime militar que perde ou não, ele não perdeu ainda. Então, tudo isso está em aberto ainda. Mas o fato é que ele já foi condenado, essa é a verdade, já foi condenado. Bom, para mim não muda nada. Ele está aqui, ali ou lá. Esta imagem, para aqueles que o adoram, é a mesma coisa o Lula. Vamos falar que são os dois extremos que a gente tem como referência, certo? É a mesma coisa. O Lula num caixão, o Lula na prisão, ou abraçado com a Janja no porão, é a mesma coisa. Eles têm essa imagem das pessoas perfeitas que não existem. Nenhum e nem outro. As pessoas que não servem para o nosso país. Nem o Bolsonaro e nem o Lula. E eu disse isso numa rádio aqui da cidade, num debate, que eu não saberia se ia melhorar com o Bolsonaro ou com o Lula. Eu fui crucificado. Mas é verdade, é o que eu penso. Nenhum serve para administrar um país. Nem para administrar a casa deles não serve. Enquanto administradores. Porque, vamos combinar, desde quando essas pessoas que são tipo Perón, né, populistas, conseguem ter um plano de país. Um plano de país não se faz com populismo, porque o populismo tem que agradar uma massa. Aquela massa te idolatra. Não, tu tem que ter condições de fazer o contraponto para muitas coisas e dizer não para muitas coisas, para ter um plano consistente. Qual é o plano consistente que o seu Lula fez em 8 anos? Qual é o plano consistente que o Bolsonaro fez em 4 anos? O Bolsonaro ainda fez muitas obras, as ferrovias que fez o A163 no Pará. Não dá para comparar, aí não dá. Mas o plano em si, aquele plano de país, não de governo, eu não vi. Como não vi, eu só vi um plano de governo que foi o Fernando Henrique que fez e por isso se elegeu, plano real. Esse é um plano de país, a moeda estabilizada. Não é um plano político, não foi um plano político, foi um plano de país, governo de país. E que o Lula surfou muito bem no primeiro e segundo mandato. Sim. Surfou muito bem e teve sorte também que o mundo começou a comprar as nossas commodities como nunca. Então aí deu tudo certo, o câmbio se estabilizou, tudo deu certo no primeiro e segundo mandato. Já quando entrou a Dilma, começou a entrar água no navio. Qual é a tua opinião? Bolsonaro, assim que for ele for iniciar a condenação, o cumprimento da condenação dele, tu achas que ele fica na superintendência da Polícia Federal, vai para a Papuda, para a Papudinha, vai para o Exército? Provavelmente, porque tem militares que são bolsonaristas. Não são muitos não, mas são bolsonaristas, que é um termo que não sei por que usam. Não existe lulista. Não, o homem tem que ser analisado individualmente. Mas tu não pode tratar como santo, não é religião. Sim. São apenas homens que passam
Homens que passam. Bolsonaro, eu acho que não faz muita diferença onde ele for passar. Porque ele vai sair de lá com 97 anos. Com 97 anos, tu não tem mais noção onde tu está. Então, 27 anos, e agora falando sério, eu acho que essa dosimetria está totalmente equivocada. Enquanto condenação, eu não vou discutir. Eu não vi o auto, não sou especialista em direito. Só que eu vejo tantas coisas, mas é atentado violento, não sei o quê, não sei mais o que, não sei o quê. Tudo isso não se materializou. Se tivesse materializado tudo isso que colocaram ali, aí tudo bem. Aí até, porque é crime lesa pátria, essa coisa toda, né? Tu é um traidor da tua pátria, então merece até prisão perpétua ou pena de morte, sei lá. Agora, nada disso. Quem morreu nessa história? Quem foi assassinado nessa história? Foi depredado? Foi. Mas a depredação aconteceu em 2011. Ministério deram fogo, 11, 12. 2021. Em 21 de novo, sim. 13. Não, 2023, tá. E ninguém foi condenado à morte, nem a crime de lesa pátria. Encerrou por ali. E nem foram presos, eu acho. Então, tá naqueles protestos de 2014, 2015. Por aí. Teve processo para dar e vender, e é só a gente procurar que encontra. Agora, por que toda essa pena? Porque o homem vai sair de cena mesmo, porque era uma ameaça. Aliás, ele só foi candidato. O Lula só foi tirado da cadeia. O Lula só foi candidato porque o medo que o Bolsonaro se reelegesse. Esse foi o medo. Sim. Com o Bolsonaro preso, seja agora cumprindo a prisão preventiva ou daqui a pouco já cumprindo a própria pena, com o Bolsonaro preso, o bolsonarismo, a direita enfraquece no Brasil, o PT está com medo, a esquerda está com medo. Que leitura tu faz? Qual é que é o impacto da prisão do Bolsonaro na esfera política? Quem ganha e quem perde? Direita e esquerda? Ou ninguém ganha? Na realidade, não deveria acontecer nada. Ele já estava preso, sim, já está condenado e se segue o barco. O problema é escolher alguém que o represente, que carregue esse fardo político que ele construiu. Porque ele construiu uma imagem da política brasileira de direita, recuperando os símbolos nacionais, recuperando tudo que estava escondido, né? A verdade vos libertará, que o outro lado é só mentira, ou quase só mentira. Então, tem um lado, vamos dizer assim, um capital político para ser defendido. Aí você fala do Tarcísio. O Tarcísio foi funcionário da Dilma. Então o Tarcísio é o cara que todo mundo vai abraçar ele. Todo mundo. Ele diz que é leal ao Bolsonaro. Não sei até que ponto ele é leal ao Bolsonaro, não sei. Agora, que é um baita candidato, Estou falando ele, como sim, potencial candidato, tem grandes condições. É um cara que pacifica o país? Não sei. Falta-lhe ainda experiência. No governo de São Paulo está saindo bem. A Cracolândia, que era eu conhecia a Cracolândia, realmente é deprimente. Está aos poucos, está em terceiro ano de governo, eliminando e dando dignidade para muitas dessas pessoas. Agora, quem é outro candidato? Caiado? Caiado a gente já sabe. Fala muito. Ratinho Júnior? O Ratinho Júnior até que, mas Eduardo Leite? Não, aí tu está forçando a barra. Não tem cacife para ser presidente da República. O governador do estado não vamos nem questionar, deixa ali, deixa começar. Agora, isso é avaliação pessoal, não estou assim escolhendo o meu candidato. Uma avaliação pessoal. Hoje, ainda o Tarcísio seria, e do lado do Lula, ele não tem para quem passar o bastão. Então vai ele de novo, talvez não termine o segundo mandato, porque eu ouvi um discurso dele numa turma selecionada, ele estava babando de bêbado. Isso eu ouvi. Sim. Então, recentemente? Recentemente. Então isso, a saúde da gente tem seus limites, né? Ela é uma deslocada, tem atitudes assim que vergonha ele, queira ou não, porque afinal de contas ele tem uma certa noção que ele representa todos os brasileiros. Ele tem essa noção. Às vezes ele perde.
Mas ele tem essa noção que ele representa todos os brasileiros, então ele se envergonha do comportamento dela e ela não vai mudar. Não muda mais? Não, ela não vai. É isso aí? Ela dominou o velho e agora, afinal, ela disse que vocês pensam que é fácil? Ela deu um discurso outro dia. Não é nada fácil, é muito difícil, é muito difícil. Ela repetiu 10 vezes que é muito difícil. Deve estar usando o fraldão já. Vai saber. Sinair, quero te agradecer, obrigado pela presença aqui nos estúdios, sempre nos fazendo pensar. Gente, assim, ó, são opiniões, né? A opinião é do Sinair, compartilho em parte do posicionamento do Sinair. Daqui a pouco posso ter uma opinião um pouco diferenciada, mas eu respeito, o que eu disse lá no início. Vamos respeitar, então, é opinião, cada um tem o direito a manifestar a sua opinião, porque se não tivesse direito a manifestar opinião, já não teria mais democracia. Não dizem que tem democracia? Então, é isso aí, né? Sinair, obrigado. Reafirmo o que você falou. Eu digo aquilo que eu penso neste momento. Sim. Não estou proibido de mudar de opinião, claro, desde que as provas venham em contrário. Se vier, eu vou dizer, me desculpe, como eu te falei na eleição passada, eu acho que o Brasil vai piorar. Vamos fazer um balanço no final do próximo ano. É o final do próximo ano. E vamos ver se melhorou ou piorou. Um abraço até porque você disse, aquele dia você foi votar de luto, né? Você foi votar de preto. De preto, porque eu não concordo com eu repeti aqui de novo. Para mim, o grande cara para administrar o país, naquele momento, seria o Alckmin. O Alckmin, pelo seu preparo, pela sua história, pela sua biografia, por tudo que ele fez até hoje na vida pública, na vida política. E hoje, quem seria o cara? Quando ele diz que hoje não tem, eu acho que o mais preparado, o mais possível, inclusive pela idade, o Tarcísio. O Tarcísio. Mas o problema é que ele voltou à cena do crime aí ele não devia ter aceito ser o vice do Lula. Eu acho que aí foi o maior pecado. O Alckmin, sim, ele foi o maior pecado que ele cometeu enquanto político. Claro que isso já apagou, ninguém falou, porque na política a coisa é dinâmica. Hoje o cara chama de tudo que é nome feio, e amanhã está abraçado junto, né? Depende dos interesses, como dizia o velho Brizola. Tá bom. Obrigado, Sinair. Até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Tem algum abraço para mandar especial? O meu cunhado, o seu Adauri, fez uma cirurgia dos olhos e ele disse que agora ele vai enxergar muito bem sem óculos. Sem óculos. Então, o meu abraço vai para o Adauri. Então, tá certo. Obrigado, Sinair Gomes da Silva, nosso convidado aqui nos estúdios. A gente fica por aqui. Um abraço. Até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.